Parabéns! Você comprou seu carro. Escolheu o veículo adequado para o seu estilo de vida, para o seu momento atual, fez todas as análises que a gente te indicou e escolheu a melhor opção lá do seu carrão. Mas o seu match não termina aqui. É agora que você entra no meu mundo, a hora de fazer as manutenções. E a gente vai começar com uma dica muito simples e que assusta muita gente. As famosas luzes do painel. Não, você não precisa saber o que cada luz do painel do teu carro significa. Eu vou te contar um segredo. Nem os mecânicos sabem todas elas. Não tem como, é muita luz. Tem muito carro sendo lançado e muita tecnologia nova. A gente lá na oficina tem todo o material técnico que a gente precisa para entender por que aquela luz acendeu e resolver o problema para você. Agora, você precisa saber como agir quando uma luz acende no painel. O que eu faço? Vamos seguir a regra do semáforo, tá? Então, quando você tiver uma luz verde ou azul, tá tudo certo. Segue a tua vida. Tem algum componente que está funcionando. Ou seja, quando você liga o farol, por exemplo, não acende uma luz verde lá no painel? O farol tá ligado. Ótimo. Quando você dá luz alta, acende uma luzinha azul. Luz alta tá ligada? Ótimo. É isso. As luzes verdes e azuis são apenas para indicar que tem algum componente que está funcionando, que está ligado. Em alguns modelos e algumas montadoras também tem as luzes brancas. Mesmo procedimento, tá? Inclui ela nas luzes verdes, azuis, na parte boa do semáforo, tá? Depois disso, a gente tem as luzes amarelas. As luzes amarelas, elas significam que você precisa ter atenção. Tem alguma coisa de errado e você precisa levar o teu carro até uma oficina para entender o que está acontecendo, tá? Então, assim, não precisa de desespero. Nossa, meu carro vai explodir. Não é isso. Mas também não dá para ignorar. Ele está te dando um alerta de que você precisa fazer alguma coisa. Então, quando uma luz amarela acender, você guia o teu carro até a oficina, tá? Lembrando que a luz da reserva também é uma luz amarela. Nesse caso, tem que abastecer, tá? Eu já vi bastante gente que não sabe o que é. Então, assim, a luzinha lá, uma luzinha amarela de bomba de combustível de posto, é que tá na reserva. Então, você precisa abastecer. Quando essa acender, você não precisa ir na oficina, tá? Exceto se ela acender, você abastecer e ela não apagar. Aí você pode ter um problema no sensor de nível, ou seja, você encheu o tanque do teu carro e a peça que tinha que fazer essa indicação não funcionou por algum motivo, não fez a leitura, tá? E aí, no terceiro momento, a gente tem as luzes vermelhas. Essa sim, você tem que pensar que o seu carro vai explodir. Então, você para o carro na hora e leva ele de guincho para a oficina, tá? As luzes vermelhas são muito perigosas, elas geralmente indicam que tem alguma coisa muito irregular. A lâmpada do Aladim, por exemplo, é a luz de pressão de óleo. Se seu carro rodar 5 minutos sem pressão de óleo, o motor vai fundir. E aí, o carro vai para o espaço. Então, fiquem em alerta. Luzes verdes e azuis, está tudo bem. Luzes amarelas são um alerta. Você pode conduzir o seu carro até a oficina mais próxima tomando cuidado. E as luzes vermelhas, você para o carro na hora e leva de guincho para a oficina. Agora, a gente vai falar sobre posto de combustível. Lá no posto de combustível, a única coisa que você vai fazer é abastecer o seu carro. Somente. Você não vai abrir o capô, você não vai conferir nível de água, nível de óleo, nada. Você vai também, obviamente, calibrar o pneu do seu carro e de preferência que seja você calibrando, tá? E lembrando, na hora de abastecer, você também tem que ter cuidado com o tipo de combustível que vai no teu carro, porque eu já vi gente com carro a diesel que o frentista abasteceu com gasolina. Então você precisa chegar no posto e ficar alerta do que está sendo feito no teu carro, tá? Então você vai abastecer, calibrar pneus. Por quê? Porque quem cuida do teu carro, o médico do teu carro, é o mecânico. Quando você está doente, por exemplo, você vai na farmácia, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou na farmácia e compro um paracetamol, mas eu não faço uma consulta médica com o farmacêutico. Eu vou tomar o paracetamol e se eu não melhorar, eu vou fazer a consulta médica com o mecânico, com o médico. E aí, assim tem que ser com o seu carro, tá? Quem faz a consulta médica do seu carro é o mecânico. Então, assim,
não abre capô. Principalmente, lembra que no começo a gente falou em relação ao sistema de arrefecimento, que ele está translúcido, uma coloração colorida, rosa, verde ou azul, amarelo também às vezes. Geralmente no posto, quando eles abrem o capô e precisa completar o nível, eles colocam água de torneira. Então é lá no posto que estraga e o sistema vai para o espaço, tá? O certo é usar o fluido certinho. E às vezes tem o posto que tem o fluido para vender, só que você não sabe a marca do fluido que está lá no teu carro. E não é bom misturar as químicas de duas marcas diferentes. Então, sempre que você precisar de algo, leve teu carro na oficina. É importante que você saiba verificar os níveis de água e óleo, tá? E aí você não precisa fazer isso no posto. Outra informação importante é que não adianta verificar os níveis com o carro quente. É obviamente que eles vão estar errados. Por quê? O nível de óleo, por exemplo, quando o teu carro está parado lá na garagem, o óleo ele fica lá embaixo numa bacia que a gente chama de cárter. E a vareta, que a gente puxa para conferir o nível, ela fica mergulhada lá. Então, quando o óleo está todo lá, ela fica mergulhada lá, você puxa e você consegue ver ali na ponta dela se tem óleo lá na bacia ou não. Com o carro frio em uma superfície plana, de preferência antes de dar a primeira partida de manhã. A partir do momento em que você liga o carro, esse óleo ele não fica mais lá embaixo, ele sobe para cima porque ele precisa lubrificar o motor. Então, quando você chega no posto com o carro quente, o óleo não está lá embaixo, ele está lubrificando o motor. Por mais que você desligou o carro, ele demora um tempo para chegar lá embaixo. Então você vai puxar a vareta e não vai ter óleo na vareta, mas não significa que não tem óleo dentro do motor. Sistema de arrefecimento, a mesma coisa. Ele trabalha sob pressão. Então, quando o sistema está pressurizado, é normal que ele talvez não esteja dentro dos limites de mínimo e máximo. E quando você chega no posto, o carro está quente, o sistema está pressurizado. Então, a hora de verificar níveis é de manhã, antes de sair de casa. E se você encontrar irregularidade, você leva o carro no mecânico para ele verificar o que está acontecendo. Quando você chegar na oficina, você tem o direito de ser o dono do seu orçamento. Então você pode pedir para o mecânico para você ver a peça velha e ver a nova. Quando ele te falar que o carro tem determinado defeito, você pode pedir para ele te explicar onde, quando, como, por que isso acontece. E sim, o mecânico tem a obrigação de te dar toda a tranquilidade do mundo para você tomar a decisão sobre as manutenções do teu carro. Se ele te passar um orçamento que ficou pesado no teu bolso, você pode sim conversar com ele, pedir para ele te orientar, te fazer uma venda consultiva. Você pode perguntar se tem algo que você pode fazer daqui a uns 2 ou 3 meses. Quais são os itens mais importantes e imprescindíveis? Você é o dono do seu carro e o dono do seu orçamento. Então converse com o seu mecânico e leve o carro em uma oficina que passe para você essa confiança. Afinal de contas, é o teu patrimônio que está em jogo. E por último, a minha dica de ouro em relação à manutenção é: sempre priorize as coisas na seguinte ordem: segurança, ou seja, freio, suspensão, direção, pneus, é a sua vida que está em jogo. Depois disso, integridade de motor, câmbio, afinal de contas, eles geram um rombo bem grande no seu bolso. Ainda assim, eles não estão diretamente relacionados com a sua segurança e a segurança da vida das pessoas que estão com você. E depois disso, sim, os itens estéticos e de conforto. E lembre-se, todas essas dicas estão no e-book que o Só Carrão vai fornecer para vocês. O link está aqui na descrição. Não se esquece de baixar. Hoje ele não te engana.